Muito bom dia! Tá começando o Partiu Enem. Agora a gente vai falar hoje sobre plástico, lixo, poluição e, claro, eu não estou sozinha, estou aqui com eles, professor de Química Renato Júnior, de volta ao Partiu Enem. Seja muito bem-vindo. Bom dia a todos os telespectadores, bom dia Ingrid, bom dia professora. É um prazer imenso estar de volta aqui participando desse quadro maravilhoso e vamos trazer nossa contribuição hoje do que vai aparecer na prova do Enem, se Deus quiser. E aí também temos a professora de Química da UFPB, a Cláudia Cunha. Seja muito bem-vinda para falar de um projeto muito bacana, professora. Eu que agradeço o convite, prazer estar aqui com vocês. Então vocês já estão ligados, né? O Partiu Enem está começando. Roda a vinheta. Agora sim, vamos começar com esse debate sobre poluição, lixo, plástico, como é que isso pode cair na prova do Enem, mas já que convidamos a professora Cláudia para falar sobre dois projetos muito bacanas. Então tem projeto para a criança e tem projeto também para os adultos. E aí são Guardiões do Mar para a criança e Mares Sem Plásticos para adultos. É isso, professora, seja bem-vinda de novo. Exatamente. Esses projetos estão sob minha coordenação, é um projeto institucional da UFPB, coordeno desde 2019. Então, o objetivo principal é desenvolver ações em combate ao lixo no mar, né, sendo principalmente o plástico. Então, a gente atua com toda a sociedade, promovendo esse engajamento, mutirões de limpeza, e também atuamos com o público infantil, trazendo o protagonismo das crianças, a ludicidade através de ferramentas educacionais. Então, assim, muitos fatos vocês também já conseguem não só prever, na verdade, mas indicar para essas crianças, ou seja, vocês conseguem ter uma noção de quanto de lixo a gente joga no mar aqui, por exemplo, na capital? Isso, nós trabalhamos tanto em escolas públicas e privadas, o público-alvo são crianças de ensino infantil e fundamental 1, e nós trabalhamos com essas ferramentas didáticas, todas elas com uma contextualização, trazendo o impacto do plástico nesses ambientes e a importância do descarte correto do resíduo sólido. E aí, falando sobre descarte, falando sobre poluição, falando sobre os plásticos em si. Porque plástico, Renato, é uma coisa que é muito versátil na nossa vida e que a gente, todos os dias, a gente tem contato com pelo menos um objeto de plástico. E aí, o descarte deles, né, professora, que é o difícil, assim, que é o problemático aí para o meio ambiente. O grande debate para a prova do Enem hoje é a parte de polímeros. Então, esses plásticos, todos eles são oriundos de polímero, grande parte deles, a professora pode salientar aqui, derivados do petróleo. Então, a grande sacada na prova, Ingrid, é a gente tratar esse plástico, como fazer o descarte, está aí a importância do projeto, e também tratar a parte de biodegradabilidade desse plástico. Como assim, professor? A gente tem muito buscado a fonte que é o polímero verde, que são polímeros que são oriundos da cana-de-açúcar, por exemplo. Então, isso é um polímero verde. Essa questão da polimerização, que são reações orgânicas, isso aparece muito em prova. É bastante cobrado e nesses últimos anos vem aparecendo... Como é que pode chegar nessa prova? Porque o Enem, na verdade, é para formar o cidadão. Né? Então, a gente sabe que ele vai trazer essas questões. Quando a gente fala da garrafa PET, por exemplo, que é um objeto que a gente utiliza muito, tem como cair na prova essa questão até da reciclagem da garrafa PET? Pode ser que seja uma questão ou não? Pode ser que apareça tanto reciclagem como reutilização. Tudo isso pode estar sendo abordado na prova. Há algumas questões que vêm sendo abordadas na prova, por exemplo... esses polímeros sofrendo incinerações. Por exemplo, você pega uma borracha vulcanizada, que seria um pneu, e aí você faz a combustão desse material. Essa combustão vai gerar gases poluentes. Esses gases oriundos de enxofre, por exemplo, vão gerar chuva ácida, certo? Então, o que o Enem traz? Onde eu podia fazer a colocação desses gases para evitar que esses gases sejam colocados diretamente no meio ambiente. Então, por exemplo, gases de enxofre, que são óxidos de enxofre, eles são óxidos ácidos. Então, o que a gente vai ter que trabalhar aí? A gente vai ter que borbulhar esse gás no meio básico. Então, fazendo a neutralização desse processo. Então, tudo isso vem sendo cobrado na prova.
alguns polímeros também condutores, que não era uma coisa muito comum rotineiramente, mas agora a gente trabalha com plásticos condutores. Então, isso também já foi abordado na prova do Enem. Então, a questão da orgânica e dos polímeros é sim um uma questão conteúdo... certa já. É um conteúdo forte, forte, muito forte na prova. Se você for dizer assim, Renato, vai aparecer prova de questões de orgânica, é claro. Vai aparecer uma reação orgânica, também vai. Agora, qual? Aí a gente tá jogando, meio que jogando na Mega Sena. 15 dias aí da prova, certo? O que é que o aluno ele tem que agora se atentar? A gente já tá dando essas dicas. É o quê? Refazer essas questões. Estudar é meio complicado, né? 15 dias, mas dá pra pelo menos pegar se tratando dessa parte de orgânica, é importante que ele observe as identificações das funções orgânicas e os principais tipos de reações orgânicas. Dou a dica para a isomeria geométrica, que o aluno conhece como isomerias cis-trans, que também vem sendo bastante abordado. Então, a parte de reações orgânicas, a gente tem os polímeros, tem a esterificação, que são as produções de éter, a transesterificação, que também vai cair numa parte ambiental, que é a produção do biodiesel, que é a fabricação desse biodiesel, que você vai estar substituindo esse diesel que é oriundo do petróleo por um diesel oriundo, certo? De um ácido graxo, de um triéster, oriundo de oleogenosas. Então a gente vai estar trabalhando com isso aí também na prova, isso é rotineiro. Essa parte de transesterificação já caiu diversas vezes. A parte de oxidação, seja de alceno, seja de álcool, também é muito rotineiro na prova. E também a parte de ozonólise, que é a reação que acontece na presença do ozônio, uma reação de oxidação. Na parte energética em si, é bom você ficar de olho nas combustões. Então, tanto a combustão completa como a combustão incompleta deve ser um tema que deve estar na nossa prova desse ano de 2022, com certeza. E meu aluno, com certeza, com certeza vai estar preparado. Já vai estar preparado nisso. Mas aí é um ponto de apoio, um ponto, na verdade, de atenção, que você tem que aí prestar atenção, que você pode ir fazendo essas questões, né, Renato? Dá para fazer muita questão daqui para lá? É uma boa técnica. dica. É uma boa dica, nesses últimos dias, você começar a refazer provas anteriores do Enem. É sempre importante para você treinar a sua estratégia de prova, treinar tempo de prova, já que o Enem é uma prova muito longa, cansativa. Então, é bom que você fique nesses últimos dias refazendo esses exercícios, esses itens, para que você treine o método que você vai utilizar para resolver sua prova do Enem. Vamos falar um pouquinho mais sobre poluição, porque isso também pode cair até como tema de redação, né, professora Cláudia? Quando a gente está falando aqui meio ambiente, enfim. Vai que caia e aí você já vai estar sabendo um pouquinho mais. Quando a gente fala sobre esse projeto, vocês abrem os olhos da população para várias coisas, inclusive para o descarte a céu aberto desse lixo, porque aí contamina um ambiente completo. Isso, no caso a disposição direta em lixões, né, que hoje não é a maneira adequada, né, de encaminhamento do resíduo sólido, e sim um aterro sanitário, que tem toda a proteção do solo, toda a cobertura, sem atingir essas águas subterrâneas. A gente já tem lei, inclusive, contra os lixões, né? Para acabar com os lixões. Isso não acontece em muitas cidades ainda. A gente tem cidade no interior, por exemplo, que tem lixão a céu aberto e que às vezes uma fagulha começa um incêndio e aí a cidade toda fica contaminada. Nesse caso, essa fumaça, de fato, pode trazer problemas para a população? Isso. Não só o lixiviado, né, que é o chorume gerado, impacta o solo e as águas mais profundas, como também o biogás gerado, né? O metano, diretamente na atmosfera, também causa diversos impactos. No caso desses plásticos em aterros sanitários, óbvio que é um lugar que ele é mais preparado do que o próprio lixão. Mas esse volume grande traz muitos problemas também. Também, porque ele tem um tempo de decomposição bem grande, né? Às vezes até maior do que a vida útil do aterro, né? Então ele persiste por muito tempo. Voltando a falar as viabilidades, as alternativas do plástico convencional, né, que o professor trouxe lá no nosso laboratório, né, de pesquisa, no departamento de química, a gente faz esse tipo de desenvolvimento de projeto da fabricação de bioplástico, né, biofilmes, substituindo
essa fonte, né, não renovável de energia por plastificantes naturais. Por exemplo, a gente utiliza a quitosana, que é extraída da casca do camarão para fabricação de plástico, né? Então, é um plástico realmente 100% biodegradável. Porque a gente sabe que o plástico convencional, o tempo da decomposição que ele leva, ocorre uma quebra física, né, a fragmentação, que é a decomposição em pequenos detritos. Esses fragmentos plásticos são os microplásticos. E aí, falando sobre a incineração, que o professor já falou aqui também, e todos esses malefícios que traz para a população. Então, vocês estão lá nesse projeto sempre... óbvio que a gente chegou aqui com plástico nos mares, né? A gente estava falando sobre plástico nos mares, trazendo isso para a criança, mas é um projeto que abrange tudo. Sim, nós promovemos esses mutirões de limpeza, convocando toda a sociedade para participar dessas ações com frequência aqui na Praia de João Pessoa e regiões metropolitanas. É muito importante, né, professora, trazer essa comunidade, desde os pequenininhos, porque são eles que vão puxar a orelha dos pais também. Sim. Às vezes, os pais ficam até constrangidos. Olha que eu aprendi que não é para fazer assim. Isso acontece, professor. Isso, nós atuamos em sala de aula porque nós acreditamos que eles são grandes multiplicadores. O que eles aprendem realmente em sala de aula, eles levam para a família, para os colegas e multiplicam essa informação. Então, a gente faz isso em escolas e também na praia, com oficinas, né, com atividades lúdicas. E aí, professor, se a gente fosse falar de uma questão que pudesse cair em relação a isso, você teria uma aposta? A grande sacada para o Enem, a professora está sendo muito feliz, é realmente essa questão de ser um polímero biodegradável. Então, o grande debate hoje para meio ambiente é a gente tentar tirar esses plásticos da utilização. Vou dar um exemplo prático disso. Hoje em dia, você vai ao supermercado, é difícil você ter sacolas que não sejam de plásticos biodegradáveis. O canudo, agora há pouco, foi retirado da utilização na orla, aqui de João Pessoa, por exemplo. Você não encontra mais canudo sem ser aquele canudo de papel para tomar água de coco. É um avanço. É um avanço. Nós participamos, inclusive, no projeto, na aprovação dessa lei. E aí? Então, isso já é um grande passo. Então, eu acredito que se for para aparecer na prova algo sobre polímero, com certeza vai estar nessa vertente abordada pela professora: reciclagem, reutilização, trabalho com polímeros biodegradáveis. Porque o meio ambiente realmente, como a professora falou inicialmente, esses polímeros oriundos do petróleo, eles têm um tempo muito grande, centenário alguns inclusive, para ser degradado pelo meio ambiente. Lixão pode cair na prova? E como é que ele cairia nesse caso? Seriam os problemas? Ano passado a gente teve uma questão de estação de tratamento de esgoto, certo? Então, o tratamento do lixo também pode ser abordado na prova. Tratando de meio ambiente, estação de tratamento de água também é muito forte, um conteúdo muito forte, porque a parte de análise imediata, que o aluno conhece como métodos de separação de misturas, é um conteúdo que vai estar na prova. Então, professor, vai aparecer? Vai. Qual método de separação vai estar presente? Aí também que não sabe, né? Aí eu digo ao aluno: professor, se for para apostar em alguma coisa, cara, dá uma estudadinha em estação de tratamento de água, dá uma estudadinha na parte que envolve a parte de dessalinização da água do mar, que é a questão que envolve a osmose reversa, a destilação. Então, todo esse processo pode estar aparecendo em prova. Eu lembro que a prova do Enem em si é uma prova extensa e, além disso, é muito contextualizada e interdisciplinar. Então, o que a gente vai ter? Questões que vão falar de meio ambiente, que vão envolver química, física e biologia junto. Que a gente até falou aqui com o Evandro sobre chuva ácida, enfim. Evandro, eu trabalho muito com o Evandro, damos aulões juntos. Então, por exemplo, a questão dos corais, da degradação dos esqueletos dos corais, dos branqueamentos dos corais, isso deve estar em prova. A incineração desses plásticos, inclusive, contribui para isso. Alguns deles geram CO2, a combustão desses plásticos vão gerar CO2, esse CO2 vai contribuir para o efeito estufa. Esse efeito estufa é responsável pelo branqueamento desses corais, porque o aumento da temperatura vai causar esse processo. Então, tudo isso
está envolvido na parte de química, na parte de física e na parte de biologia. Professor, vai aparecer na prova? Vai. Então, esse tema de hoje é um tema quente para a prova do Enem, e aí, com certeza. Sobre a prova do Enem, por ela ser muito extensa, professores, eu vou pedir até aqui uma licencinha, porque o nosso repórter, Matheus Silomar, ele foi conversar com a professora de Educação Física justamente para falar sobre a importância de você estar, assim, preparado fisicamente para aguentar esse rojão. Vamos ver. E a gente está agora com a professora Adeilma Lima, professora de Educação Física, que vai dar orientações para aquelas pessoas que ainda não começaram a atividade física e se preparar antes da prova. Professora, se uma pessoa tiver na sexta-feira ou na quinta-feira, antes da prova, quiser praticar uma atividade física, ela pode ou não? Com certeza, né? É recomendável, inclusive, tá? Diante dos efeitos positivos da prática de atividade física, falando de maneira imediata, né? A gente sabe que melhora não só o aspecto físico, tá? Mas também melhora a parte da ansiedade, né? A parte também dessa parte psicológica, tá? Então, durante a prática da atividade física ou do exercício físico, né? O nosso organismo, ele libera alguns hormônios, por exemplo, a endorfina, que é um hormônio responsável pelo bem-estar físico, tá? Mental e também pela parte da satisfação, tá? Então, assim, uma vez você praticando atividade física um dia antes, por exemplo, antes da prova, né, que eles vão realizar, então, consequentemente, vai trazer um alívio, né, em relação à ansiedade que eles estão dentro dessa pré-preparação de prova. Professora, mas também é importante, se você puder fazer atividade física antes, melhor ainda, né? Com certeza, né? A prática de maneira regular da atividade física tem seus benefícios bem mais avançados, né? Já entrando dentro da parte da melhoria da concentração, da atenção, durante a prova que eles vão realizar, tá? Então, quando a gente fala de prática regular, a gente fala numa visão da prática de 3 a 4 vezes por semana, numa média de 30 a 40 minutos. Professora, aquela pessoa que ainda não está ainda se preparando para a prova, passa horas e horas treinando, faz aquele planejamento, estudando muito, mas esquece a atividade física de lado. É importante a pessoa estar atenta a isso, né? A fazer atividade física. Com certeza, né? Em relação a essa parte aí do bem-estar, o bem-estar ele não está voltado somente para a parte física, né? O bem-estar ele é físico, mental e social, né? Então, assim, muitas vezes 30 a 40 minutos pode fazer falta nos estudos, porém 30 a 40 minutos vai trazer benefícios pessoais para a prática dessas pessoas, né? Então, a gente tem que lembrar que a prova do Enem é uma prova de longa duração, né? 3 a 4 horas, então, assim, automaticamente a gente vai ficar numa posição desconfortável com o passar do tempo, né? E essa posição desconfortável, consequentemente, vai trazer, né, gatilhos negativos para a nossa mente, né? Então, aí pode sim causar, né, um desempenho não tão bom quanto ele imaginava. Então, assim, uma vez a gente praticando, a gente consegue melhorar a nossa aptidão física, né, nossa resistência e, consequentemente, a gente vai ter resultados melhores. Professora, se a gente fosse elencar 5 atividades físicas ou 3 atividades físicas para os alunos que querem fazer uma atividade física e que está pertinho da prova, quais são os exercícios que a senhora poderia indicar? Muito bem, né? Então, em relação aos tipos de atividade física, o ideal é que se faça aquilo que te desperta prazer, né? Então, é bem individual. Tem aquelas pessoas que gostam da musculação, tem aquelas pessoas que gostam da dança, tem aquelas pessoas que gostam de uma caminhada ao ar livre, pedalar. Então, essas são boas opções para a prática um dia anterior da prova, né? Então, finalizou os estudos um dia antes, né? Pratica uma atividade física do seu gosto, né? Que te traga prazer, que automaticamente você vai conseguir dormir mais leve e acordar mais leve e fazer uma boa prova. E para a gente finalizar, tem pessoas que fazem aquecimento ou não antes do exercício físico. É recomendado ou não? Sim, né? Essa parte do aquecimento é algo que é bem discutido ainda, né? Mas sim, é importante que a gente prepare o nosso corpo antes de submetê-lo, né, a certos movimentos corporais, até porque o aquecimento, o propósito é de fato a gente aumentar a temperatura corporal, prepará-lo antes de realizar algum movimento de maneira mais brusca, né? Então, assim, claro, o aquecimento, o alongamento e o aquecimento ele é indicado sim antes da atividade física. Então é importante cuidar do corpo e também da mente, né, professora? Com certeza, tá? Se liga que é a sua chance de fazer uma graduação diferente, olha, de tudo que você já viu. Na Uninassal, o aluno conta com o Bicua, um sistema de aprendizagem que usa a mais avançada tecnologia para transformar o aprendizado em uma experiência sem fronteiras. É você conectado com os profissionais, os empreendedores e os professores mais relevantes no Brasil e no mundo.
Sem falar na formação, olha, focada na prática, que simula o dia a dia de cada profissão. Tem mais, tá? Atenção! Se você vai fazer o Enem ou fez nos últimos 5 anos, você pode entrar com a sua nota e aproveitar aí, ó, sem precisar fazer o vestibular. Garanta agora a sua vaga pelo site uninasal.edu.br. Uninasal não para! Pensou no seu futuro? Olha, pensou Uninasal, não perde tempo não, já faz aí a tua inscrição. A gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí que no próximo bloco, Renatinho vai trazer muitas questões que já caíram acerca dos polímeros e a professora Cláudia também vai estar aqui falando sobre o projeto, o futuro do projeto, quero saber tudo, viu? O que é que vocês vão fazer também. Então não sai daí 2 minutinhos, eu volto já. Estamos de volta com o Partiu Enem. O assunto de hoje é lixo, poluição, plásticos. O que é que a química tem a ver com tudo isso? E o que é que a gente tem a ver com o Enem também? Olha só. Vamos para dicas? Você já sabe onde é que vai ser o seu local de prova? Matheus Silomar ensina como. O Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2022, vai ser aplicado nos dias 13 e 20 de novembro em todo o país. E pela primeira vez será possível apresentar documentos digitais de identificação, como, por exemplo, o e-título, a CNH e o RG digital. Mas o INEP, responsável pelo exame, reforça que o candidato deve apresentar o aplicativo oficial ao fiscal. Não será permitido a captura de tela do aplicativo. Após a entrada na sala de aula, o uso do celular vai continuar sendo vetado. Mais informações e orientações no portal T5. No Portal T5 a gente tem uma página toda especial sobre o Partiu Enem. Você vai lá, já sabe tudo que você precisa para o seu Enem, o que pode levar, o que não pode levar, onde é que vai ser o local de prova. Tem muitas reportagens bacanas e, claro, tem aqui também o nosso programa que você pode ficar assistindo aqui na TV Tambaú. E daqui a pouquinho a gente vai estar lá com uma versão completa no YouTube. Então não acaba aqui não, tá? Quando eu der tchau aqui, eu já te espero lá no YouTube da TV Tambaú. Já tá passando aí, olha, para você já anotar aí o endereço da gente do YouTube. Combinado? Meninas, agora a gente volta com o nosso debate. Sabendo, professora, que tem 2 projetos muito bacanas. Durante a pandemia, ele não parou. Não parou, nós ficamos trabalhando online, remotamente, nas nossas redes sociais, ficamos atuantes, né, trabalhando da maneira que a gente podia. Mas agora a gente voltou com tudo, nossas ações são mensais, a gente faz esse convocado pelo Instagram, por grupos. E aí todo mundo pode participar? Como é que eu sei o que é que vocês estão fazendo? Onde é que vai ter ação, por exemplo, na praia? Vocês pegam voluntários? Isso, nós aceitamos todo voluntariado que tem interesse em participar, como também a gente faz ações específicas para uma determinada escola, para um determinado grupo. A gente também pode desenvolver isso dentro da equipe. Isso é muito bacana. Sempre conscientizando, gente, até de coleta seletiva mesmo. Às vezes, lá na empresa, por exemplo, aqui na TV Tambaú, a gente tem a coleta seletiva. Coisas que os meus pais não faziam, mas eu já estou fazendo, por exemplo, com o meu filho. Essas iniciativas são muito legais. Por isso que a gente gosta de trazer aqui. Já vou deixar aqui o Instagram lá dos meninos. Tem um Instagram próprio do projeto de Mari vocês. Sem Plástico e o Guardiões do Mar. Então aí, vocês já seguem também para vocês ficarem ligadinhos de tudo. Renato, a gente falou daqui de questões que podem cair, mas você também separou algumas questões para a gente. Eu trouxe aqui para a gente dar uma olhada algumas questões dos Enems anteriores, recentes. Trouxe umas mais antigas, de 13 e 14, para a gente dar uma olhadinha, e trouxe uma questão de 19 e 20, que são questões mais atuais. Essa eu até citei ainda há pouco aqui, essa questão do Enem 2019, falando da reciclagem dos polímeros, que aí a gente trabalhava uma reação de transesterificação também. Aqui, daqui a pouco a galera vai botar na tela aí para a gente ver, essa parte de transesterificação, falando da reciclagem desses polímeros. Falei também do Nobel, que também já ganharam, em relação aos polímeros condutores. Também apareceu na prova, fazendo referentes à prova de 2021, já foi da prova do ano passado. Então, são questões muito interessantes, que ele aborda o conteúdo de polímeros e ainda também traz algumas características dos compostos orgânicos em si. Como essas reações ocorrem, em que meio essas reações ocorrem. Então é muito importante a gente dar uma olhada, e aí eu vou deixar para vocês aí depois
A gente Pra já vocês mostra olharem. aí, e aí fica lá no Portal T5 também para você acompanhar essas questões, rever essas questões, vocês que precisarem, assim, até testa mesmo, né? Assim, Renata, essa é a hora de você colocar em prática o que você aprendeu durante todo o ano. Esse é o momento. Essa fase final de preparação, não adianta você estudar o que não sabe. O caminho agora é você fortalecer o que você já sabe. Então, a tendência é que você se prenda mais ao que você já sabe e esqueça um pouco o que você não conseguiu aprender nessa reta final. Porque vai deixar você mais ansioso, vai deixar você mais apreensivo, então é melhor você começar a diminuir o ritmo. Faltam aproximadamente 15 dias, que daqui a 15 dias a gente está em prova de verdade, né? Mas nesses últimos dias é bom a gente começar a diminuir um pouco o ritmo de estudo, dormir bem, se alimentar bem, fazer exercícios rotineiros, para que a gente possa chegar no dia da prova bem psicologicamente, principalmente, que isso é o que atrapalha mais na prova do que o conteúdo em si, porque o aluno vem se preparando o ano inteiro, chega na prova, na hora da prova fica nervoso, dá aquele famoso branco, e aí você vai ter um problema muito maior. Vai ter um problema grande aí, viu? Mas assim, dá para nessa hora a gente, como a gente tá aqui citando, né, fazer muitas questões e ficar tranquilão. Vai cair cálculos na prova de química? Tem que aparecer, isso aí, se não tiver, não é química, a parte de cálculo estequiométrico. A parte de estequiometria é o bicho papão do aluno. O aluno não gosta, não... Por que isso, Cláudio? O que é que acontece, né? Já que eu estou com 2 professores de química aqui, eu quero entender o porquê, essa resistência aos cálculos. Eles têm essa dificuldade realmente. Os meninos do primeiro período que pagam química básica, né, transformação, estrutura, chegam com essa dificuldade. Não Olha aprenderam. Aí, tá vendo, professor? Que também na faculdade os meninos chegam aperreados. Mas o detalhe é que o cálculo estequiométrico em si, ele é mais uma questão de interpretação. Então, você precisa muito da leitura. Então, você interpretar bem o problema faz com que a resolução seja simples. Aí, Mas eles ficam entenda, nervosos. então lá na hora da prova, 1 zilhão de questões, já tá dando o tilt nos meus neurônios, entendeu? Aí Então, pesa a parte da... Pesa. Agora, uma dica que eu dou... dica, então, vamos na dica da aula, da prova de química, certo? Da prova lá. Tá lá. Aí tem que ser interpretação. O que é que eu tenho que me ater nessas horas dos cálculos? Entenda. Primeira coisa, eu digo sempre ao meu aluno, o Enem não foi feito para você fechar a prova. Então, esqueça isso, né? Se você fechar a prova, parabéns, sensacional. Mas entenda, as suas questões são as fáceis. Então, se você errar as fáceis, vai prejudicar muito seu TRI. Então, se atente às questões fáceis. Então, olhou para ela, viu que ela tem a cara muito grande, então deixa ela para o final. Vai procurar aquelas questões mais acessíveis, um pouco menor, começa por elas. Eu vou logo para a pergunta quando eu tenho aquele textão. É uma técnica. Veja só, esse é um ponto interessante, Ingrid, que muita gente fala sobre isso. O que eu digo ao meu aluno? Você vai lá e lê o comando. Beleza, professor? Esquece o texto? Jamais. Por que é importante você ler o comando? Porque você já vai no texto sabendo o que você vai procurar. Então, entenda. Obrigatoriamente, as questões do Enem não são textualizadas. O que é textualizada, professor? É um texto que está lá para o que a gente chama de encher linguiça. Não pode acontecer isso. Essa questão tem que ser contextualizada. Ou seja, aquele texto proposto, ele tem que ser utilizado na resolução do problema. Então, se você tem um texto pequeno, aquele pequeno texto serve para a resolução do problema. Se o texto é maior, com certeza, dentro daquele texto grandão, que você está com uma vontade gigante de pular, porque quando você olha assim, eu tenho 3 minutos, na sua cabeça está o ano todinho o professor dizendo eu tenho 3 minutos. Quando você olha assim, aquele texto bem grande, tem 3 minutos, aí você diz assim, eu vou pular. No Enem não dá. No texto, com certeza, vai ter o mote para você resolver o item. Então veja logo as pequenininhas, resolva logo tudo isso, aí depois você volta para resolver esses outros BOs. No cálculo estequiométrico, a professora está aqui, se eu falar alguma besteira, inclusive, professora, a senhora tem todo o direito de me corrigir, viu? O detalhe é você ver rendimento
grau de pureza, a relação estequiométrica que está sendo proposta para aquele problema. Professor, pode cair estequiometria com polímeros? Pode. Então, já até apareceu a quantidade de hidrogênio liberado numa reação de polimerização. Pode aparecer? Pode. Então, entenda, tudo isso o aluno tem que se atentar no texto. Então, relação estequiométrica proposta, nos últimos Enems tem sido até uma mãe, eu digo assim, que as relações têm sido massa com massa. Então, calcula, pega a massa molar de um, pega a massa molar de outro. O pessoal da matemática vai, quando estiver assistindo isso aqui, vai querer me matar, porque eu vou dizer, é regra de 3. É regra de 3, senhor. Então, a professora chega e balançou aqui, mas, professora, me desculpe, mas é uma regra de 3 simples. O pessoal fala assim, Renato, é trabalhoso? Não é. É você ler o texto e é uma receita de bolo. Como assim? Se você dobrar a receita, você vai dobrar a quantidade de ingredientes. Então, é buscar essa proporcionalidade. Então, o aluno tem muita dificuldade em fazer essa relação. Por isso que ele acha cálculo estequiométrico tão ruim. Mas não é bem assim, né? Depois dessa explicação, assim, até eu tô amando cálculos, né? Não, brincadeira, minha gente. É brincadeira, brincadeira. Ela não conseguiu nem dizer o nome estequiométrico. Adorei esses cálculos. Tá aí mostrado que ela tá amando. Eu acho legal, viu? Você falar desse jeito. Professora, traz a ludicidade. Quase que não sai, tá vendo? Por isso que eu não falei, minha gente. Agora eu sei. Enfim, o lúdico para as crianças nesses projetos, como é que vocês trabalham essa questão lúdica com eles? Sim, todas as ferramentas são pedagógicas e traz um contexto, né? Traz um conteúdo programático. Então, a gente mostra a linha do tempo, da decomposição do plástico, né? A formação do microplástico, a visualização do microplástico, a importância do descarte correto. Nós temos uma coleção de lixo marinho, a gente leva esses itens que foram retirados da praia para eles observarem, né, a problemática. Nós também trabalhamos com o lixo estrangeiro, com o plástico que chega aqui de outros países nas nossas praias. Então, a gente faz essa identificação também pelo globo, para ver também todas essas rotas oceânicas. Então, tem muitas atividades e eles brincam aprendendo, né? Isso então, que é o bacana. A gente tem treinamento entre a equipe e tenta atingir esse protagonismo, né? Para eles trazerem a solução, né? Eles serem realmente protagonistas para a resolução do problema que é o lixo no mar. E aí, olha, a gente vai terminando por aqui na TV, mas eu te espero lá no YouTube, já tá aí o nosso caminho, né? O caminho para você acessar lá a página especial da TV Tambaú no YouTube. Te espero, semana que vem a gente se encontra. Renatinho volta no último programa para falar sobre resolução só de questão. Não, eu vou aprender todos os nomes, gente, entendeu? Eu vou vir aqui, vou fazer esse trava-língua, entendeu? Mas quando era aluna, ela resolvia. Eu resolvia, rapaz, tá vendo? Não. O bom é ter um professor, tá vendo? Ela resolvia direitinho. Aí você sabe, né, que se Renato foi meu professor, o velhinho é ele, viu? Que eu sou novinha. Brincadeira, gente. Semana que vem eu espero vocês, nesse mesmo horário aqui na telinha da TV Tambaú, pra gente sim falar do primeiro dia de prova, tá? Então tem muitas dicas, você não pode perder de jeito nenhum. Meninas, muito obrigada. Eu que agradeço. E a gente continua agora no YouTube, só no YouTube para vocês. Já pegando, está falando sobre lúdicos. Tem como a gente trazer a química para o dia a dia e talvez entrar na cabeça do povo, porque parece que é assim, né? Eu vou usar isso aonde? E usa. Essa é uma outra questão que também tem sido abordada em prova do Enem. A prova do Enem em si é uma química muito mais usual. Então, onde você vai aplicar a química no seu cotidiano? Meio ambiente é um ponto crucial para isso. Atividades farmacológicas também, a parte de isomeria ótica também é muito cobrada nesse trecho de farmacologia, na parte farmacológica. O isômero óptico, a gente fala muito da questão da talidomida, na década de 90, teve um medicamento que causou atrofia nos membros de alguns fetos, a gente fala muito sobre isso. Então, essa aplicação cotidiana também é tema de prova. Então, exemplo prático, todo mundo está aí na moda fitness, né? Está na fitness aí. Sou fitness, eu. Ingrid, você acompanha o Instagram dela, pelo amor de Deus. Então, ninguém malha mais, todo mundo treina, então são várias coisas que são feitas. Exemplo, ninguém toma mais refrigerante.
Então, Eu queria, mas não tô nessa ainda não. os viu? refrigerantes em si, devido à sua acidez, eles causam uma descalcificação dentária. Então, isso já foi questão de prova, já foi questão de estequiometria. Então, tudo essa parte de química cotidiana, de sua aplicação no cotidiano, vai aparecer em prova também, com certeza. E, assim, é simples. Ano passado, por exemplo, professora, Ele fala assim, é simples. simples. Aí a gente jura que é bem simples. Não, Aí tá mas todo é mundo em casa aí, desesperado. É simples o quê, mas Renato? é simples. Você vê só o que aparece. A gente fala muito de modelos atômicos. Vou dar um exemplo da prova do ano passado. Tá você cozinhando em casa, que eu vejo que você cozinha muito com o Antônio. Aí. Você cozinha muito, é Antônio, né? É Antônio. É Antônio, tá vendo? Acertei. Tá vendo que eu sou o seguidor. Aí, então, você cozinha com o Antônio, deixou água com sal cair na chama no fogão. Mudou de cor. Mudou de cor por quê? Foi isso que caiu na prova. Então, muda de cor por conta da transição eletrônica. Então, fenômenos luminosos. Forense também é um outro tópico que também tem sido muito abordado em prova. Exemplo, professor, a questão do luminol. Quando a galera que assiste CSI, adora o CSI. Eu já ia dizer isso, a gente fez até uma série, minha gente, pra vocês, de dicas, eu vou até chamar agora, várias dicas com filmes, séries, que vão te ajudar aí na hora da prova, olha só. Aí tu já volta falando sobre isso. Eu dei um mote, tá vendo aí? Isso não foi combinado, não. Ai, tá vendo. Eu já posso ser contratado. Se nada der certo... Se nada- Pois é, Renatinho, se nada der certo, você já vai ser contratado com o apresentador. Boa, Tudo tá vendo? certo? Pronto. E aí? Então, essa parte da forense tem sido muito cobrado. Tipo, o luminol gera uma quimioluminescência. O que é isso? Uma reação química gerando luz. Então, é uma reação muito bonita. No programa de resolução, no programa, eu prometo que eu vou trazer o luminol aqui pra gente dar uma A olhadinha. gente fez no outro Partiu Enem várias experiências, né? A gente fez umas experiências top. Vamos fazer de novo? Eu vou trazer aqui uma outra questão também que aparece muito em prova, é a questão do deslocamento de equilíbrio. O que a gente está falando? Estou falando do seu sangue. Por que você toma um copo de refrigerante e não morre de acidose? Porque seu sangue é uma solução tampão. Então, essa solução tampão faz com que você não tenha uma grande variação no pH. Então, o equilíbrio químico do sangue é que trabalha isso. Isso são questões cotidianas que aparecem em prova. Como eu falei, química e biologia andando juntinhos na prova em várias questões. Inclusive, tem algumas questões que Evandro já teve aqui, que a gente brinca um com o outro. Quem Vou resolve? colocar vocês dois, então. Quem resolve? No próximo. Sou eu, Não tá sou tão- tu. Sou eu, sou então tu. tá combinado já. Tá. No último programa, a gente volta com essas dicas. Renatinho e Evandro para resolver questões. Tá fechado. Professora, mas é isso que a Renata tá falando, né? Então, assim, de fato, a química faz parte da nossa vida e, às vezes, esse distanciamento é que causa uma certa repulsa dos alunos. Mas se eles entendessem que tudo é química, não teria esse problema. Isso, ficaria mais fácil. Lá no Departamento de Química da UFPB, eu sou responsável pela disciplina de Química Ambiental. Então, eu trago justamente estudos de casos, situações locais ou mundiais. Trago todo esse conteúdo para debate em sala de aula, entender, né, como as coisas acontecem quimicamente, as transformações fotoquímicas em relação aos poluentes atmosféricos, não é, o impacto dos efluentes, a condição, né, do solo. Então, a gente trabalha toda essa parte química dessas matrizes ambientais de maneira fundamentada. Olha aí. Quero saber qual é a reação quando eu jogo beach tennis, que acontece no meu corpo para me dar tanta alegria. Essa aí também cai na parte biológica, certo? Então, é um trecho importante até para você fazer a identificação das funções orgânicas desses hormônios que são liberados em Olha, vários tá processos. vendo? Olha aí. Isso que a professora falou das crianças é muito importante, Ingrid, porque eu nas escolas que eu dou aula, eu sempre gosto de trazer o projeto para baixo. Como assim? Colocar no 4º ano, no 3º ano, para o menino começar a ter vontade de gostar da ciência. Porque quando o menino vai crescendo, o Antônio vai chegar nisso aí, mamãe, tira uma dúvida de química aqui. Aí a mãe faz assim, eu nunca gostei disso, eu nunca aprendi isso. Aí o menino começa a achar que isso é difícil. Quando a gente leva para a criançada mesmo, faz o lúdico, faz eles adoram fogo. Antônio é nerd, né? Que vai chegar já me ensinando. Faz já. fogo, faz um negócio que muda de cor. Então ele começa a gostar da ciência e acaba, quando chega nessa culminância do ensino médio, ele já chega mais feliz, ele já chega mais tranquilo. Ele me vê
bem criancinha, e vai me ver de novo no 9º, que aí eu vou lá, faço uma aula experimental para ele e volta a me ver no 3º ano. Aí já pra volta gente concluir. feliz. Já volta feliz. Professores, muito obrigada aqui. A gente ficaria conversando de fato aqui muitas horas, mas o nosso tempo já acabou, infelizmente. Encontro vocês no Partiu Enem todos os domingos, 10h30 da manhã na telinha da TV Tambaú. Renato volta com a gente no dia de prova. Já é para vocês irem para a prova já com as dicas, tá? Não perde de jeito nenhum. Professora Cláudia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço o espaço. E aí, Renato, tu sabe, né? Que eu já tô fazendo aqui o compromisso contigo. Tu volta. Muito obrigado. Professor, um prazer dividir a bancada com a senhora. Mais um prazer também estar de volta aqui, Ingrid. E semana que vem eu tô de volta com certeza para trazer essas dicas para a galera. Tudo certo, até semana que vem, viu? Uma semana abençoada. Fiquem tranquilos, peguem as dicas que a gente deu, façam seus exercícios. Eu amo fazer exercício, né? Você vai lá no meu Instagram, você já sabe. Então vai te fazer bem. E aí relaxa, cara. Relaxa que a prova tá chegando e a gente tá aqui para te ajudar. Até semana que vem.